O reinado de Davi começou muito bem. Saul, morto, teve uma divisão no reino, uma parte queria Isbosete, filho de Saul, como sucessor, a outra parte queria Davi. Davi procurou apaziguar essa confusão, essa discórdia pelo tempo que ele pôde apaziguar, até que aconteceu um fato não desejado. Alguns capitães de Isbosete foram e o mataram e levaram a cabeça para Davi, que também mandou matar, executar esses capitães pela sua traição. Davi não queria tomar o poder à força, mas ocorrido esse fato, Davi levou o povo a empreender uma nova empreitada, uma nova coisa. Vamos tomar a cidade de Jerusalém, que ele passou a chamar de Jerusalém, e ali estabeleceu uma nova capital. Era um monte, era um morro que era dos jebuseus, eles não eram nem do Reino do Norte, nem do Reino do Sul, ninguém tinha tomado aquilo ali, e Davi tomou aquela cidade, rebatizou de Jerusalém, estabeleceu a capital, foi morar lá, e era bem no centro do reino, e trouxe para esta capital a Arca da Aliança do Senhor. Ele conseguiu unir todo o povo. O povo estava com divisão, o povo estava com ressentimento, o povo estava em espírito de guerra, irmão contra irmão, mas ele conseguiu, numa ação magistral, juntar todo o reino em torno de um objetivo comum muito maior. Claro, isso foi pela sua sabedoria, pela sabedoria dada por Deus, mas Deus esteve com ele no início dessa monarquia. Essa monarquia que vai desde Davi até o final de Salomão, é considerado a era de ouro, o apogeu, a parte mais alta, a parte mais bem-sucedida da monarquia de Israel. Esse período todo durou aproximadamente 75 anos, desde o início de Davi até o final de Salomão. Isso significa uma estabilidade, uma estabilidade política, mas também era uma estabilidade social. O povo, naquela época, o rei para aquele povo, para o povo de Israel, não só representava um líder militar, mas também era um exemplo de adoração e serviço a Deus. E Deus aprovou tanto o reinado de Davi quanto o reinado de Salomão, ao ponto que esse reinado durou tanto tempo. Mas podia ter durado mais? Podia ter durado mais, só que as pessoas naquela época não morriam, como se diz assim, não viviam tanto tempo. E Davi também, quando assumiu, ele já não era tão moço assim, tá certo? Então, foi um período de estabilidade, foi um período em que o povo teve muitas experiências com Deus, muitas experiências, tanto batalhas, como essa questão de trazer Deus para o centro do povo. Várias coisas dessa natureza serviram de experiência para o povo. E o povo, mirado no seu rei, fazendo coisas agradáveis a Deus, ele tinha um bom relacionamento com Deus, ele tinha experiências de convivência, experiências de relacionamento com Deus através dos exemplos do seu rei, né? E a figura de Davi, ela tem alguns traços na sua personalidade que são marcantes, né? Por um lado, Davi é o guerreiro, é ele que vai conduzir o povo em empreitadas militares, em ações militares, para combater os inimigos que viviam
subjugando, que viviam espizinhando, que viviam agredindo, afrontando o povo de Deus. E o povo não conseguia fazer nada. E Davi é aquele líder militar, é aquele guerreiro que vai à luta com a vontade de Deus, com a bênção de Deus, com Deus conduzindo a ação à frente. Davi lidera o seu povo nestas guerras. Por outro lado, ele é aquele camarada sensível que escreve salmos e hinos, escreve coisas ali, derramando o seu coração na presença de Deus, colocando-se como alguém dependente de Deus, colocando como alguém que reconhece a bondade de Deus. Ele, com a sua sensibilidade, né, ele escreveu salmos e hinos. E pela sua devoção e fidelidade, Davi, ele foi aquele cara que reorganizou o culto, reorganizou os trabalhos da casa de Deus. É aquele cara que está preocupado com a qualidade da casa de Deus, como está a casa de Deus, se a casa de Deus está bem servida, se o serviço de Deus está sendo bem executado. Davi, ele derramava o seu coração a Deus. Davi reconhecia que as suas vitórias, que todas as suas lutas vinham dele. Só tinha vitória porque Deus o abençoava. Não era ele que era um guerreiro poderoso, não era ele que era o bambambam, o rei bambambam que fazia e acontecia todas essas coisas, mas ele reconhecia que só pela bondade de Deus estas coisas aconteciam. Dessa forma, tanto pela sua sensibilidade, tanto pela sua capacidade militar de ser um guerreiro, de lutar contra aqueles povos que estavam indo contra o povo de Israel, quanto a sua devoção e fidelidade a Deus, fizeram com que o rei Davi fosse um exemplo para o povo seguir. E por conta disso, o povo pôde ter boas experiências com Deus, experiências porque o seu rei era, sim, de fato, o seu exemplo. Ele não era um sacerdote. O sacerdote, às vezes, o pastor, às vezes, a gente olha para a figura do pastor e olha assim, mas como é difícil. Olha, só pastor mesmo para viver desse jeito. Não é que pastor não seja um bom exemplo, ele é, sim, com certeza. Mas às vezes a gente cria algumas desculpas para dizer que aquele exemplo é muito alto para a gente, aquele exemplo é inatingível, inalcançável para a gente. E o Davi era um rei, e a ideia do rei, a gente falou isso em lições anteriores, a ideia do rei era também servir de exemplo para o povo, servir de exemplo de adoração e servir de exemplo de serviço. Falo e repito o que eu falei nas lições anteriores: quando os reis não faziam correto, não cumpriam a vontade de Deus, aparece lá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando o rei fazia aliança com seus vizinhos idólatras, com os outros povos, essa cultura e essa idolatria vinha para o centro do povo de Deus e contaminava Israel e contaminava o culto, contaminava Israel com culto a ídolos, que Deus não suporta, que Deus não quer, que Deus não admite. Então, veja que o exemplo do rei era um exemplo admirado e seguido pelos seus súditos. Isso em todas as situações, tanto quando o rei fazia a vontade de Deus, quando o rei não fazia a vontade de Deus. Cuidado, você que é líder, porque todos nós temos que ser líderes, somos sacerdotes, né? O sacerdócio do crente. Todos nós temos que ser líderes, todos nós trabalhamos na obra de Deus e servimos de exemplo, positivos ou negativos. Misericórdia, servir de exemplo negativo, mas pode acontecer e a gente tem que estar preparado para que isso não aconteça. Não podemos servir de exemplos negativos, ok? Os autores dos livros de Rei e Crônicas acabam usando
esses traços de Davi para julgar os reis posteriores, né? Dizendo que fizeram como seu pai Davi ou que não fizeram como seu pai Davi. Essa é a lição de número 3 da revista Palavra e Vida, edição 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível a versão em PDF no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá a página da Convenção Batista Fluminense e baixar essa revista aqui. Eu estou com ela em papel, mas tem uma boa versão igual, idêntica em PDF, e acompanhar as lições aqui conosco, ok? Essa revista, edição 77, tem por tema Os Reis e os Profetas de Israel e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Na lição de número 3, o título, bastante sugestivo, é um nome como os grandes da terra, e assim foi o nome do rei Davi. Um nome como o nome dos grandes da terra. Texto áureo, né, texto base, é 1 Crônicas 17, versículos 7 e 8, que dizem assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. É o profeta Natã falando a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então, o nome de Davi, Rei Davi, é um nome grande porque Deus assim o fez. Mas o primeiro tópico da nossa lição fala aqui um espírito destemido. Davi tinha essa característica, seu espírito era destemido. Como todos nós, como todos habitantes dessa terra, eu e você temos altos e baixos na nossa vida. Temos dias bons e dias ruins. Temos coisas que fazemos que agradam a Deus e temos coisas que fazemos que erramos, que não agradamos a Deus. Mas, independente desta variação, independente desses altos e baixos, Davi tinha vitórias sobre os inimigos e estabelecimento incontestável da sua autoridade. Né? Ele tinha uma autoridade, ele tinha vitórias, ele tinha autoridade. Apesar de errar. E olha que Davi errou. Davi pecou e pecou algumas vezes, grave demais. O fato dele olhar para Betseba, né, e desejar a mulher, né, deitar-se com ela, sendo ela casada, era esposa de um guerreiro dele, né, de Urias, e quando ela aparece grávida, Davi ainda não satisfeito, é uma palavra ruim, né? Não tendo sido suficiente, cometeu adultério, ainda mandou Urias para a guerra para que ele morresse. Bota na frente lá que é para ele morrer, né? E depois ele toma Betseba como sua esposa, né? Olha só, Davi cometeu um homicídio, um adultério, praticamente num ato só. Grande aspecto assim extremamente negativo. A gente olha, isso é abominável, mas ele, apesar desses erros, quando ele era chamado a atenção, ele foi chamado a atenção pelo profeta e ele se rasgou, né? Rasgou seu coração perante Deus e pediu perdão a Deus, e entendeu que tinha errado. Foi uma falha, foi uma mancha na sua vida? Foi um pecado. Mas o problema, a situação, que tinha algo especial em Davi que o fazia superar essas dificuldades, né? O seu coração, apesar de ter esses percalços, de ter esses erros, essas pedras no caminho, o seu espírito destemido, que sabia para onde ele tinha que ir, sabia a voz de quem tinha que ouvir, o fazia entender o seu erro, pedir perdão a Deus, superar as suas falhas e continuar à frente.
Depois, no capítulo 16 de 1 Crônicas, está lá escrito que ele consolidou a capital e ele trouxe a Arca do Senhor, né? E depois disso ele entra em guerra com seus vizinhos e ele tem diversas vitórias. O nosso comentarista diz aqui que são diversas vitórias narradas no capítulo 17 de 1 Crônicas. Na realidade, o capítulo 17 de 1 Crônicas fala lá, versículos 9 e 10, preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade oprimam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Isso está no capítulo 17. Quem fala mesmo das vitórias de Davi sobre os vizinhos é o capítulo 18. O capítulo 18 todinho narra as vitórias de Davi sobre os vários povos que os oprimiam. Nosso comentarista aqui resume os moabitas, sírios, amatitas, amonitas, edonitas e os filisteus. Os filisteus, aquele que era o poderoso exército da Filístia, né? Filístia, que tinha uma das suas cidades ali, Gaza. Hoje a gente ouve falar da faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza são os antigos, lá no passado, 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, os filisteus, né? Esses exércitos, esses povos todos subjugavam Israel, batalhavam, saqueavam e Israel perdia, né? E com Davi à frente do povo, Deus fez com que ele tivesse vitória e que ele guerreasse contra esses povos e conseguisse se impor o povo de Deus, impor o nome de Deus, não impor como Deus para os outros, mas mostrar que o poder de Deus estava sobre ele, né? A vida de Davi foi cheia de desafios e situações complicadas, situações que a gente tem na nossa vida também, mas muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, tem certeza? Precisa ser desse jeito? É muito complicado desse jeito. Não vai dar, não vai funcionar, né? Mas Davi também tinha essas dificuldades. E olha, eram dificuldades maiores. Eram inimigos que guerreavam, né? E altos e baixos, às vezes a gente está usufruindo, num tempo de estabilidade, calma e tranquilidade, nada nos afeta, tá tudo muito bem, mas de vez em quando a gente passa por dificuldades. O que a gente não pode deixar acontecer é perder esse espírito destemido quando passarmos por dificuldades. As dificuldades virão, a gente tem que saber que elas virão. Seja castigo porque erramos, seja aprovação de Deus, ou seja porque tomamos uma decisão e ela não foi boa, ou porque o inimigo está vindo contra. Enfim, o desejo de crescer e avançar de Davi conseguiu transformar uma nação fraca, ressentida e desunida em uma nação próspera e vitoriosa. Uma nação com uma extraordinária perspectiva de futuro. Talvez porque ele tem começado colocando ali, conquistando uma cidade que estava no meio do povo, construindo uma capital em situação, em local neutro, trazendo a arca do Senhor para junto dele, não porque ele precisasse da arca, mas porque era dizer assim, olha, Deus é o centro da nossa vida. Nós precisamos ter em Deus o centro da nossa vida. E tudo isso ali naquela ação fez com que o povo começasse a confiar em Davi, confiar em Deus. E as guerras empreendidas fizeram com que Davi conseguisse mostrar ao povo que Deus estava com ele. O autor de Crônicas consegue ou percebe Davi como assim um grande trabalhador, um grande empreendedor. Veja, as vitórias nas guerras foram dadas por Deus,
Mas se Davi não organizasse o exército, se Davi não armasse o exército, se Davi não treinasse o seu exército, preparasse uma estratégia e saísse para a batalha, não tinha como vencer, não tinha vitória que acontecesse sem a ação de ir guerrear. É uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu não vou obter nenhuma vitória sem que eu consiga, sem que eu tenha que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que empreender. Como? Não sei, pede orientação a Deus. Deus dá orientação e a gente vai empreendendo as tarefas de acordo com a vontade de Deus. Nesse momento vem aqui o exemplo desse canal. Eu tenho recebido algumas mensagens, são mensagens que trazem uma felicidade muito grande de dizer que eu tenho ajudado, eu tenho apoiado indiretamente outros professores de EBD. Olha que coisa maravilhosa, que eu tenho ajudado pessoas a entender a lição. Olha que coisa maravilhosa, mas eu preciso ter o trabalho, eu preciso organizar, eu preciso planejar, eu preciso fazer. Se eu não fizer, não vai acontecer. E se não acontecer por mim, Deus vai colocar outro para fazer. Porque Deus é assim, o seu plano será cumprido. Nós temos a oportunidade de participar nele, desse plano, e temos a oportunidade de colher frutos desse trabalho. Se a gente estiver junto com Deus, se a gente quiser fazer. Porque se a gente não quiser fazer, Deus não vai forçar, mas a gente não fica bem e ele vai arranjar outra pessoa para fazer. Então, misericórdia, não quero isso não. Eu empreendo o trabalho de estudar e gravar as aulas e mandar para o YouTube, e graças a Deus, pessoas têm sido abençoadas por esse trabalho. Glória a Deus, eu fico muito feliz com isso. Mas Davi era um grande trabalhador e um grande empreendedor. Sem empreender e sem trabalhar, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Procrastinação, não sei se você já ouviu falar essa palavra. Às vezes eu sou muito bom nisso, né? Vou fazer hoje não, pelo amor de Deus, eu tô cansado. É só para outra semana. Semana que vem eu penso como é que eu vou fazer. Deixa para depois e vou empurrando com a barriga. Isso se chama procrastinar. Faça com antecedência, faça com dedicação, faça com um espírito de fazer a vontade de Deus. Senhor, como eu faço isso? Me ajuda, me orienta, me diz como, me anima se eu preciso de ânimo, né? Para que eu vá e faça o que eu tenho que fazer. E mesmo sendo perseguido, tendo dificuldades, porque sempre que a gente vai fazer a obra de Deus, aparecem dificuldades. Não tenha dúvidas disso, ok? Mas apesar das dificuldades e da procrastinação, a gente tem que vencer isso. Um foi o espírito destemido. O 2, ele fala, nossa lição fala, o item 2, né? Um coração sensível. O rei Davi tinha sim a sua personalidade, sua característica de empreender e conquistar. Mas além disso, ele tinha um coração sensível. Ele escreveu algumas dezenas de salmos. Ele também reorganizou o sistema de adoração. Quando a gente vê lá 1 Crônicas 24, sistema de adoração olha lá 1 Crônicas 24, só os primeiros versículos. Quando os filhos de Arão era o sacerdote lá, ainda do final do Egito, né? Quando os filhos de Arão foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Então, tribo de Levi era ali uma coisa de descendência. Então, os filhos do sacerdote Arão, eles trabalhavam oficialmente como sacerdotes. Aí aparece no versículo 3 assim: Davi
com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no ministério. O que Davi fez? Ele chegou ali e viu as coisas que tinha que fazer para o sacerdócio, ele para o tabernáculo, e ele propôs, ajudou a organizar, ajudou a dividir as tarefas, sabe? Às vezes a gente trabalha de uma forma tão desorganizada, todo mundo fazendo tudo de um pouco, quando você pode ter divisões mais efetivas das tarefas, alguém se especializar mais numa área e outra e assim, né? E aí Davi, com esse Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar, ou seja, pegou 2 daquelas tribos, vamos dizer assim, subtribos, e os dividiu segundo os seus deveres no ministério. E achou-se que era mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família, dos filhos de Itamar, 8. Repartiram sorte uns com os outros, porque havia príncipes do santuário, príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou na presença do rei e dos príncipes sacerdotes. Zadok de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e para Itamar. Então, ele meio que dividiu as tarefas, organizou o trabalho. O que Davi tinha a ver com isso? Olha, eu não sei o que Davi tinha a ver com isso, mas provavelmente ele enxergou uma coisa assim, olha, eu sou bom de administração, eu sou bom de organizar as coisas, eu sou bom de entender como a coisa pode ser otimizada. Então eu vou juntar com aqueles ali e vou conversar, olha, me parece que está um pouco desorganizado, seria melhor se fizesse assim, seria melhor se fizesse de outro jeito. Perceba, quando você se dispõe, não é a confrontar, não é ir de encontro, dizer, tá tudo errado, é assim que devia ser. Isso não contribui com nada. Mas quando você chega para o pastor e fala, pastor, eu entendo que aquela organização poderia ser desse jeito, se fosse desse jeito, talvez fosse otimizada. Ele vai falar, mas se eu fizer assim, acontece aquilo, aquilo outro. Então você pode debater e ajudar a organizar, de repente até trabalhar, que seria até melhor do que só organizar. Mas Davi propôs no seu coração reorganizar o sistema de adoração. Por quê? Talvez ele tenha visto coisas que não estavam assim tão organizadas. E tinha um coração que buscava justiça a despeito de suas falhas e pecados. Olha o que diz 1 Crônicas 18, versículo 14. O autor afirma aqui, Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Espírito sensível. Para você fazer juízo, você tem que ter sensibilidade, tem que ouvir os dois lados, tem que tentar traçar a história sem pender para um lado ou para o outro, porque eu conto a história do meu jeito. Eu nunca vou contar a minha história numa disputa judicial, eu nunca vou contar a minha história dizendo que eu estou errado, que o outro tem razão. Eu sempre vou contar a minha história dizendo que eu tenho razão, e o outro lado também vai fazer isso. E quem será que tem razão? Eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ouvir, eu preciso julgar com parcimônia, com imparcialidade. É fácil? Às vezes não. Às vezes não é nada fácil fazer isso, porque às vezes o assunto já chega e eu já tenho a minha opinião, vou julgar o assunto com a minha opinião pré-concebida, né? Como é que eu vou julgar um assunto com imparcialidade se eu já estou com a minha opinião pré-concebida? Mas não, Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo, ouvia, ele julgava, ele fazia com justiça. Outro traço da sensibilidade, ele fala aqui, a devoção a Deus. Olha só, por que devoção a Deus? Porque Davi tinha a absoluta certeza
que era Deus que dirigia os seus passos. Por isso ele tinha um coração grato. Eu pergunto a você, você tem certeza que é Deus que está dirigindo a sua vida? Você tem certeza que o que você está fazendo é da vontade de Deus? Porque quando a gente tem essa certeza, a gente se sente agradecido, a gente se sente grato, a gente não murmura, não reclama, né? Ele teve grandes problemas na sua vida pessoal, né? E ele tinha a intenção de construir o templo. Ele, na sua sensibilidade e gratidão, o capítulo 17 começa assim, ó: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. A igreja ou o tabernáculo, né, que foi trazido para Israel, era aquele tabernáculo naquele modelo do deserto. Era aquele que esteve, lembra? Que eram tendas armadas, que tinha, você olhar lá em Levítico, tem todo lá a forma como é que era para construir o tabernáculo, e quantas cortinas, quantos aros, tudo é descrito ali. E era um sistema transportável. E esse sistema transportável, que era uma tenda, né, cortinas, ele foi levado para Jerusalém, armado lá e a arca colocado lá. E Davi, num determinado momento, fala assim: olha, eu estou morando numa casa de cedro, eu estou morando numa casa construída, como se diz, edificada, e Deus está morando, né? A arca do Senhor, a tenda da revelação, e está em cortinas, está num templo improvisado, num templo que era precário, a palavra é precário, né? Tudo bem, quando estava no deserto, eu entendo que fosse assim, era precário porque precisava ser transportável, né? Mas e agora? Por que tem que ser precário? Isso incomodou Davi, sabe? A minha casa está bem, mas a casa de Deus não está. Será que a gente tem esse mesmo sentimento de incomodação? Às vezes a gente vê uma coisa na casa de Deus, podia botar aquele parafuso melhor ali. Tá, e você traz uma furadeira para colocar ali, compra uma bucha, uma furadeira, e para colocar aquele parafuso ali e deixar melhor? Ou você vai ficar falando que o camarada da administração, que o zelador, que não sei quem podia fazer aquilo ali? Vai e faz! Tá te incomodando? Vai e faz! Né? Faça você! Ajude a fazer, ajude a organizar a casa de Deus. A igreja está bagunçada? Ajude a arrumar, faz um mutirão para arrumar. Tá feia a pintura? Compra uma lata de tinta, vai lá pintar. Ajude a fazer, ajude, disponha-se a fazer. Né? A gente vê muitas vezes as pessoas reclamando, mas e nem reclama muito disso não. Reclama que não tem ar-condicionado, reclama que a luz está ruim, que a internet está lenta. Internet na casa de Deus? Rapaz, faça-me o favor. Né? Você está indo na igreja para acessar a internet ou para adorar a Deus? A gente reclama muito dessas coisas, mas não foi isso que Davi reclamou não. Ele olhou para a sua casa e olhou para a casa de Deus. E ele diz assim: Deus fez tantas coisas por mim. Eu moro numa casa de cedro e Deus mora, a arca de Deus está sob cortinas. Ok? Tinha um negócio muito especial no coração de Davi, era gratidão. Né? Deus transformou isso em ação. Davi fazia isso. Né? Ser grato, sim, mas o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Darei louvor para sempre, né? Lá, tá bom, mas será que eu não posso fazer algo efetivamente para ajudar na obra do Senhor, trabalhar no reino, dedicar tempo, dedicar o que você sabe fazer, a sua profissão para trabalhar na obra de Deus? O espírito de gratidão, 1 Crônicas 17:8, um nome dos grandes que estão na terra. Deus prometeu a Davi que o nome dele seria como os nomes dos grandes que estão na terra. Né? E mais,
Crônicas 17:14, seu trono será firme para sempre. O que é trono firme para sempre? Jesus veio da raiz de Davi. O reinado de Davi teve como descendente, lá na frente, o próprio Messias. Olha que promessa maravilhosa, né? 1 Crônicas 17:16. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Olha como Davi reconhece a grandeza de Deus, a sua pequenez, a sua não só humildade, mas que ele era pó, que ele não era alguém que merecesse o que Deus estava fazendo. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Por que que eu sou tão importante, Senhor, para ti, que o Senhor tenha feito tamanha obra na minha vida? Essa era a postura de Davi, né? Olha só, 1 Crônicas 17:7, eu li no início, de trás das ovelhas, te tirei de trás das ovelhas, para que fosse chefe do povo de Israel. Olha o plano de Deus. Vou ler aqui agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, Natã dizendo a Davi, né? O 1 Crônicas 17:1 começa Davi incomodado, logo depois que ele trouxe a arca. A narrativa de Crônicas diz que ele ficou incomodado, que a casa de Deus eram cortinas e ele morava numa casa de cedro. Ele propôs no coração construir um templo, coisa que ele não conseguiu fazer. Mas Deus disse através do profeta Natã, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Deus pegou Davi, a história de Davi começa com Samuel indo ungir o novo rei e na casa de Jessé, e depois de recusar todos os seus irmãos, tem um garotinho lá que está apacentando ovelhas. Mas é feinho, não sei o que, né? E mas manda chamar lá. E ele era o mais novo, acho que ele era o mais humildezinho de todos os irmãos, não era tão forte, e quando o seu pai Jessé o chamou, Deus falou a Samuel, esse senhor Samuel, eu não vejo como você vês, eu vejo o coração dele, é esse aí, o coração dele é que vai me ser útil, né? É que vai fazer com que ele seja um grande rei de Israel. Falhas e pecados Davi tinha, não foram poucos, mas a gratidão de Davi com tudo que Deus o fez, fazia com que ele conseguisse entender como Deus era maravilhoso e como ele tinha chegado naquele ponto ali. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando. Quer dizer que eu posso pecar? Não é isso que eu estou dizendo, não. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus, precisa estar com o coração orientado para Deus, precisa estar prestando atenção em Deus. E se a gente estiver bem no centro da vontade de Deus, a gente vai errar. Possivelmente, provavelmente vai. Mas a gente consegue entender o nosso erro, pedir perdão a Deus, Deus há de nos perdoar e a gente vai acertando nossa vida. Como podemos ser pessoas segundo o coração de Deus? Nosso autor coloca aqui dois itens. Primeiro, tendo o mesmo espírito de gratidão de Davi, né? O Senhor tem sido fiel nas promessas para conosco, ou se está achando que ele está prometendo coisa que ele não está, aí realmente você não vai achar que Deus é fiel. Mas se Deus tem feito, se a gente tem dedicado as nossas vidas a Ele, Ele tem sido fiel para conosco, Ele tem nos dado sustento, Ele tem nos dado tudo que a gente precisa. A gente muitas vezes fica com espírito de murmuração, reclamação, reclamando com Deus as coisas
da vida. Murmuração, falta de fé, falta de visão de Deus, né? Davi olhava a sua trajetória, que interessante, e não culpava Deus. Davi, como pastor de ovelhas, tinha que brigar na unha com leões e ursos para não matar o rebanho. Davi, quando Saul estava reinando, ele teve que fugir de Saul, teve que ficar exilado. Mas Davi não reclamava disso. Eu acho que eu não consigo não. Eu acho que acabo até murmurando mais das coisas. Mas Davi sabia que Deus estava com ele e que a mão de Deus seria com ele. E que Deus estava no controle de todas essas coisas. Mesmo ele tendo que brigar, sair na unha com o urso ou com leões para não matar o rebanho, ou tendo que sair da presença de Saul, fugir da presença de Saul para que ele vivesse, né? O propósito de Deus para a vida de Davi, olha, é o crescimento e desenvolvimento, e para a minha vida e para a sua também. Deus quer que nós cresçamos e nos desenvolvamos, mas para trabalhar no seu reino, né? Para sermos grandes, Ele pode nos fazer grandes se nós nos colocarmos nas mãos dele. O problema é que a gente não coloca, quer ser grande sem trabalhar, quer ter sem fazer, não vai funcionar, né? Davi chegava ao ponto de falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que assim começa o Salmo 23:1. E esse nada me faltará não quer dizer que ele tinha luxo nem riqueza, ele não tinha fome, ele não tinha necessidade. A gente costuma misturar a ideia de necessidade com a ideia de vontade. Eu quero, né? Ou quero ou eu preciso. Eu estou precisando de um celular novo. Podia ser um iPhone 14. Não, eu preciso de um celular novo para quê? Para isso, isso, isso. Esse aqui te atende. Eu preciso disso, mas eu quero aquilo, né? Então a gente costuma misturar necessidade com vontade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada necessário. Não vai faltar o necessário. Em segundo lugar, é o coração sincero e transparente. Olha, se você está triste, chega no teu quarto, ajoelha, fala com Deus, coloca a sua tristeza para Ele, fala o que está te afligindo. Não reclama não, não murmura não, mas fala. Sabe por quê? 90% de chance de você estar passando por uma aflição porque você não está entendendo o que Deus está fazendo. Ou porque você não quer passar pela aflição, não quer crescer. Crescer dói, né? Quando a criança está crescendo, ela reclama de dores no corpo. Para ficar musculoso tem que fazer musculação dói, não é isso? Para correr uma maratona você tem que treinar, para você treinar, dói. Então vai crescer, dói. Agora não fica reclamando, murmurando, com ingratidão. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra das vezes em que você precisou de Deus e Ele te atingiu. Ou das vezes que você colocou no seu coração para Deus, ou colocou para Deus assim: eu queria isso. E Deus foi lá e fez executar. Ele te deu, né? Ter uma casa confortável, estar numa casa confortável e o templo de Deus ser improvisado, naquele modelo antigo do tabernáculo do deserto, indignava Davi. Será que indigna você também? Será que eu fico indignado quando a gente vê um servo de Deus trabalhando para Deus e a gente tranquilo aqui com o meu salário, não é comigo, não vai dar, porque eu vou ter que comprar um negócio novo esse mês, e aí não vai dar para ajudar. Qual é a prioridade? O que de fato é prioridade no seu relacionamento com Deus? Nós temos que ter sinceridade no nosso relacionamento com Deus. Olha como é que Davi fazia, Salmo 13, versículo 1, depois o 5. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? É ousado, né? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aí lá no 5, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Davi, como nós, tinha problemas, ficava triste, ficava abatido, ficava desanimado, mas ele não se deixava dominar por essas coisas.
Ele rasgava o seu coração perante Deus, mas não reclamava de Deus. Não imputava a Deus, veja bem, Deus não está fazendo o que tinha que fazer. Não é isso. Né? Coração sensível do rei e seu espírito destemido mudaram a história de Israel. Davi colocava o seu coração para Deus. O legado do rei Davi. 1 Crônicas 28:2 fala de Davi já idoso, né? E ele falando para Salomão: ouvi-me, irmãos meus, e o povo meu, e meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. A importância de Davi, ele não está preocupado em deixar uma coisa construída para a sua geração, né? Ele estava preocupado em que aquele planejamento da casa de Deus fosse à frente. O que era importante para Davi? Deixar um palácio e riqueza para o seu filho? Não era. O que ele gostaria que fosse deixado era o seu legado. Olha 1 Reis 2, os versículos 2 a 4. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, vou morrer. Coragem, pois, e ser homem. Ele está falando para Salomão. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Davi estava preocupado em que os seus sucessores guardassem a lei de Deus, guardassem seus juízos, mandamentos e estatutos. Né? Ele não tinha preocupação em deixar um legado, um grande palácio, riquezas, um marco. Este aqui foi o rei Davi. O legado de Davi foi a sua devoção ao Senhor, o amor ao Deus de Israel. É um legado espiritual. Né? Veja que os escritores do livro dos reis usavam Davi como padrão para os outros. Né? Olha só, os reis eram avaliados assim: e andou nos caminhos de Davi seu pai, ou não andou nos caminhos de Davi seu pai porque eram os descendentes. Né? Olha que padrão. Será que a minha vida vai servir de padrão para alguém avaliar os meus filhos? Será que os meus filhos vão, olha, ele andou no caminho dos seus pais, né? Será que eu servirei de padrão? Esse era o legado que Davi estava preocupado, ou foi o legado que ele deixou para os seus descendentes. É um legado extraordinário, um legado de exemplo, de louvor e adoração. Que tipo de legado eu estou deixando para os meus filhos? Os bens, as riquezas que eu porventura conseguir conquistar vão cair no esquecimento. Né? O que eu fizer de grande, bonito, poderoso vai cair no esquecimento. Agora a herança espiritual, ela fica de legado para os nossos filhos e nossos netos. Será que os meus filhos, meus netos, meus bisnetos saberão buscar a Deus nas suas dificuldades? Será que a minha vida está servindo de padrão para eles? Será que eu estou montando um exemplo fácil, prático a ser seguido? Espírito destemido, sensibilidade e legado são as lições que a vida de Davi trazem para nós. Né? Para pensar e agir, como podemos desenvolver um espírito destemido? Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Deus tem que estar no centro das nossas mentes. Você consegue reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida e ser grato por isso? Você consegue reconhecer? Ou você está esquecendo de contar as bênçãos? Né? Conta as bênçãos, conta quantas são. O que você está imprimindo de legado aos seus descendentes?
né? Será que o que eu mostro para os meus filhos, para os meus netos, que é prioridade? Será que é fazer a vontade de Deus, temer a Deus e seguir os seus caminhos? Ou será que o legado que eu estou imprimindo é que eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro e construir riqueza? Que Deus tenha misericórdia de nós, que consigamos e vivamos no centro da vontade de Deus e consigamos, com esse espírito destemido, né, seguir à frente, fazer a obra de Deus e imprimir para os nossos descendentes um legado de temor, né? Uma prioridade que a gente precisa ter com relação ao nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe.